Bom dia, minhas maravilhosas! Bom dia, bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Bom dia! Prontas para o nosso segundo dia de desafio? Falem para mim. Primeiro eu quero saber como que vocês dormiram, como foi o dia de ontem, o que que vocês fizeram, se o dia de ontem ele foi mais produtivo, mais focado, se o dia de ontem foi realmente vivido, sabe? Quem aí sentiu diferença no dia de ontem? Primeiro dia de desafio, eu já quero saber quem estava mais focada, mais decidida, mais estratégica, estava muito mais alinhada com o próprio negócio. Quem aí dormiu satisfeita? Não com aquela sensação de, nossa, parece que eu não fiz nada o dia inteiro. Contem aí para mim. Bom dia, bom dia, bom dia. As minhas MDAs aqui já dando bom dia para as futuras MDAs, hein? Bom dia, minhas maravilhosas. Quero que vocês escrevam aí no chat. Não esqueçam, obviamente, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda que o nosso desafio ele tome ainda mais força. Então, tudo que é bom a gente precisa de fato compartilhar. Bom dia, minhas maravilhosas. Olha isso. Eu senti, dobrei meu preço do meu serviço, fui numa reunião e o cliente achou barato. Gente, isso é reflexo da nossa confiança. Por mais que existam estratégias para vendas, para aumento do preço, para posicionamento, tudo isso são estratégias e táticas, né? Então, existe uma diferença entre estratégia e tática. Eu vou falar hoje na aula de intencionalidade para vocês. A tática são artifícios que nós usamos para a gente cumprir uma estratégia. Então, a estratégia, gente, é o caminho que a gente desenha até o nosso objetivo. Então, ontem nós não alinhamos o nosso objetivo, ontem a gente não falou, escreveu sobre, pensou no nosso objetivo, sim ou não? A gente não pensou no nosso objetivo? Então, quando a gente pensa no nosso objetivo, a gente precisa desenhar uma estratégia, uma linha de condução. Então, qual é a estratégia? Quais serão as estratégias que eu usarei para chegar lá? No meio das estratégias, nós escolhemos as táticas. Bom, baseado nisso, não adianta estratégia ou tática se eu não tenho confiança. Se eu não tenho confiança em mim, no meu negócio, se eu não confio que eu sou boa para o meu cliente, porque senão eu não vou conseguir me posicionar, não vou conseguir aumentar meu preço, eu não vou conseguir fazer que nem vocês falaram aí. Poxa, eu aumentei meu preço, o cliente ainda achou barato. Por que que ele achou barato? Porque provavelmente a percepção de valor dele estava muito alinhada, então ele conseguiu enxergar valor. Então, minhas maravilhosas, eu estou muito contente que vocês já conseguiram aplicar muitas coisas. Eu estou muito contente que vocês já conseguiram experimentar, viver o primeiro dia desse desafio. Ontem foi muito produtivo, dobrei as visualizações. Ontem eu dormi feliz, fiz muitas coisas. Por estar fazendo muitas coisas, automaticamente eu fiquei menos tempo enrolando no celular. Fui dormir feliz. Para quem chegou com fogo no cu, gente, eu amo, eu amo. Então, bora começar? Bora começar o nosso segundo dia? Quem aí estava com a chave? Fala para mim como que foi usar a chave no primeiro dia. Como que foi usar a chave, minhas maravilhosas? A chave, ela é uma ferramenta importante. Quem aí pensou em desistir, mas olhou para a chave e falou: hoje não. Hoje não. Quem aí? Quem aí olhou para a chave e falou: hoje não. Hoje eu não vou desistir. Hoje eu não vou fazer pela metade. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou parar pela metade. Olha isso. Deu tempo de fazer a unha em plena segunda-feira. Ó, quase não durmo ontem com tantas ideias. Fiz uma pulseira da minha chave. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque assim como eu disse ontem para vocês, o ciclo ele acaba. O ciclo ele acabou. O ciclo acaba hoje, o ciclo da desistência, de parar pela metade. Então vocês, a partir desse desafio, são novas empreendedoras. E hoje, vocês sabem que dia é hoje, minhas maravilhosas? Quem sabe que dia é hoje? Quem sabe que dia é hoje? Hoje, minhas maravilhosas, é dia primeiro. É dia 1º de julho. Sabe o que isso significa? Que hoje nós começamos oficialmente o segundo semestre do ano. Hoje nós começamos o segundo semestre do ano.
Dia 1º de julho, que simbólico para a gente hoje falar sobre intencionalidade, que simbólico o nosso desafio, tá no segundo dia, começando o novo semestre. Sabe por quê? Porque são mais 6 meses, minhas maravilhosas. E apesar de 6 meses parecer pouco, 6 meses é muito tempo. Em 6 meses, a gente muda completamente o resultado de uma empresa, de um negócio. Em 6 meses, você se reposiciona, você qualifica o seu público, você atrai o público certo, você se posiciona para o cliente certo, você muda a sua mentalidade, você muda a sua empresa, você aumenta os seus lucros, você aumenta a sua receita, você aumenta tudo é possível em 6 meses. Só que 6 meses sendo intencional. 6 meses sendo intencional na sua empresa. 6 meses sendo intencional no seu negócio. Em tudo que você fizer a partir de hoje. A partir de hoje, minhas maravilhosas. Olha, temos uma aniversariante aqui, a Maiara. É tão bom começar o dia do meu aniversário aqui com mudança total. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. E eu quero parabenizar vocês que estão aqui ao vivo às 8 horas da manhã. Porque vai acontecer, obviamente, de a gente ter pessoas que não vão continuar. Porque isso é um reflexo do jeito que você faz as coisas. Então, se você não permanecer diariamente aqui ao vivo todo dia às 8 da manhã, gente, isso não é sobre mim. Isso não é sobre o meu negócio, isso não é sobre as views do YouTube, isso não é, gente. Isso é sobre você. Isso é sobre exclusivamente sobre você, o quanto você se mantém comprometida em qualquer coisa. Se você não conseguir se comprometer, estar ao vivo todo dia às 8 da manhã em um desafio gratuito, você vai se comprometer com o quê? Com coisas que são ainda maiores? O jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. Então, a partir de agora, isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Sempre que eu vou desistir de alguma coisa, eu vou fazer uma coisa de qualquer jeito, eu me lembro disso. O jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço tudo. Então, eu não vou fazer meia bomba isso daqui, porque isso reflete o como eu vou fazer as minhas outras coisas. Entende? Então, isso vai virando uma, sabe, vai virando de fato uma chave. Ah, não vou terminar esse livro aqui. Ah, não, isso daqui tá me cansando. Eu penso, opa, peraí, se eu fizer mal feito, eu vou estar mandando diretamente uma mensagem pro meu cérebro que eu faço mal feito as coisas, que eu não termino as coisas. Então, isso vai refletir em outras coisas, gente. Isso vai refletir em outras coisas. Então, o compromisso que a gente faz aqui diariamente, a aula acontece ao vivo, não é por acaso. A aula acontece ao vivo para que vocês possam selar esse compromisso. Então, para que a gente comece a nossa segunda aula, que é sobre intencionalidade, num dia tão simbólico como o primeiro dia do segundo semestre, a gente vai falar sobre o que é realmente ser intencional, gente. O que é ser intencional no meu negócio? Vocês ouvem muito essa palavra intencionalidade, certo? A gente ouve muito isso na internet, no digital, nas pessoas que falam sobre negócios. A gente sempre ouve seja intencional. Seja intencional. Você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional nos seus stories. Você precisa ser intencional na sua narrativa. Você precisa ser intencional na sua presença digital. Sim ou não? Quem aí ouve essa palavra intencionalidade e fica assim, puta que pariu, o que é intencionalidade? Mas o que é ser intencional? E é o que nós iremos dissecar no dia de hoje. Então já pega o seu caderno, já pega a sua chave, que ó, pensou em parar, pensou em desistir, pensou, você vai olhar para a chave e falar, opa, não vou desistir. Hoje não. Hoje eu vou fazer diferente, porque eu vou criar um novo caminho no meu cérebro. Como a gente ouve muito sobre intencionalidade, eu já vou começar falando que é o seguinte, como nós estamos hoje no primeiro dia do segundo semestre, eu quero já falar para vocês que o próximo semestre, esses próximos 6 meses, eles precisam ser de intencionalidade. Como assim, Cami? Você vai ser intencional nos próximos 6 meses. E quando a gente fala de intencionalidade, a gente vai dissecar a palavra intencionalidade, ok? Quando a gente pensa em ser intencional em qualquer coisa, é quando algo tem um propósito final. Eu sei onde eu quero chegar. Então, é como se eu estivesse num estado de consciência sobre o que eu estou fazendo. Então, eu estou sendo intencional.
Quando eu estou consciente, eu sei o porquê eu estou fazendo isso. Eu sei o porquê eu estou fazendo isso aqui no meu negócio, eu sei por que eu estou tomando essa decisão, eu sei, entende? Então, intencionalidade, se a gente for buscar no dicionário, se a gente for buscar o significado literal, intencionalidade é quando você age com consciência sobre algo. É quando eu estou no estado de consciência sobre uma ação. Então, eu estou intencional, eu estou com intencionalidade, ok? Como que a gente transfere isso para o nosso negócio, Cami? O porquê que as pessoas na internet dizem tanto sobre ser intencional? Eu quero ser intencional, precisa ser intencional nos stories, precisa ser intencional. Quando as pessoas dizem para vocês, seja intencional nos seus stories, seja intencional nas suas estratégias, seja intencional no digital, o que elas querem dizer? Elas querem dizer, não poste por postar. Elas querem dizer, não faça as coisas sem pensar no que você está fazendo. Então, se eu vou fazer uma postagem, eu preciso ser intencional. Eu sei o porquê que eu estou postando isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no meu perfil, na minha marca pessoal, eu posto todo dia, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu posto todo dia uma frasezinha. Vocês já viram, ó, isso daqui, ó? Eu posto uma frase, um carrossel com frase. Então, eu vou postar lá, ó, o carrossel com frase. Qual que é a minha intenção? As fotos que eu uso são fotos que trazem aspiração do meu estilo de vida, do meu universo de marca, da vida que eu vivo e que inspiram outras empreendedoras. Quando eu faço um carrossel escrito, é porque eu não quero atrair gente preguiçosa. Eu quero atrair pessoas que leem. E gente preguiçosa não gosta de ler, né? Eu quero atrair pessoas comprometidas. Então, quando eu faço um carrossel que exige leitura, eu tenho a intenção de atrair pessoas mais qualificadas, pessoas mais inteligentes, pessoas que não são preguiçosas. Quando eu coloco as imagens e as fotos que aspiram o meu estilo de vida, a minha vida, o meu universo de marca, objetos, cenas, paisagens, fundos, eu quero que isso seja uma inspiração. E quando eu escrevo nesse carrossel coisas como é assim que é a mentalidade de uma empresária próspera. Eu estou trazendo consciência sobre quais são as ações e os pensamentos e o perfil dessa empresária, para que você olhe e pense, nossa, eu me identifico, eu sou isso, ou caramba, é isso que eu quero ser. Ok. Isso é ser intencional. É saber o porquê que eu estou fazendo algo. É porque eu estou postando algo. Quando eu posto a minha rotina, quando eu posto que eu tô indo, no meu perfil pessoal, por exemplo, eu posto que eu tô indo na academia, que eu posto todo dia, eu posto meu ritual tomando meu super coffee, eu posto essas coisas, eu quero mostrar consistência. Quando eu intencionalmente me mantenho por 7 anos fazendo lives toda segunda-feira na Moving Girls, o que eu quero fazer intencionalmente, além, obviamente, de ter esse contato ao vivo com vocês, além de ter um ritual com a comunidade. Vocês sabem que a Moving, ela é uma empresa construída baseada em comunidade. Então, quando eu decido fazer lives toda segunda-feira, eu tenho uma intenção. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é solidificar a nossa relação, é que vocês tenham um momento de contato ao vivo comigo, é que eu mostre consistência, consistência mostra credibilidade. Uma pessoa que muda a todo momento, ela não passa credibilidade. Então eu passo a ser intencional nas coisas que eu faço. Olha o que a Tainara falou. Nossa, muita gente diz que carrossel não se usa mais. E eu não acredito nisso. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero pegar esse comentário que a Tainara falou para começar uma discussão aqui meio louca, tá? Só que como a gente está aqui entre amigas e a gente está aqui só nosso grupinho do desafio, eu posso ser honesta com vocês. Tem muita coisa, gente, que nós ouvimos e que lá dentro a gente pensa assim, cara, mas não é isso que eu acredito. Nossa, mas isso tá me incomodando. Já sentiram isso? Já sentiram essa sensação de, cara, eu estão falando para fazer isso, mas isso tá me incomodando. Isso tá me incomodando. Nossa, não é o que eu quero, cara. Isso não tô feliz em fazer dessa outra forma. Então,
Obviamente, as pessoas vão acabar vendendo os seus peixes. A pessoa que ensina carrossel vai falar para que carrossel é melhor. A pessoa que ensina Reels vai falar que Reels é melhor. Tudo dá certo, tá? Eu já quero trazer essa visão aqui para vocês. Tudo dá certo. O que tem por trás de tudo que dá certo? Conhecer o comportamento humano. Se eu faço um Reels de merda, que não vai se conectar com você, o Reels pode ter 30 segundos, pode ter a música do momento, ninguém vai se conectar. Se eu faço um carrossel que isso, cara, a primeira frase já vai direto na sua dor, no seu sonho, no seu desejo, eu domino o comportamento do meu cliente, não importa o formato. Eu sempre digo para as minhas alunas, e eu vou dizer aqui para vocês, que o formato não é tão importante quanto a mensagem. A mensagem importa mais do que o formato. Estampem isso. A mensagem importa mais do que o formato. Então, se isso impactar, ótimo. Vai se conectar emocionalmente. E as pessoas querem isso. As pessoas querem serem representadas quando a gente fala sobre construção de comunidade. Mas comunidade é uma coisa que eu falo muito mais dentro do MDA. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é sobre intencionalidade, isso que a Tainara falou também, que eu quero levantar uma bola rápida aqui com vocês, que não estava no nosso script, mas eu vou fazer uma fofoquinha aqui. A gente pode fazer uma fofoquinha juntas? Né? Vamos, amigas, tricotar? Eu sou uma pessoa. Quem aqui me conhece há muito tempo, segue a comunidade, é minha aluna, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou fissurada em escutar as minhas alunas e agir a partir da minha visão. Eu posso até errar um pouco mais, porque eu acabo seguindo demais o meu feeling, a minha intuição. Só que, óbvio, eu tenho muitos dados. Eu sou uma pessoa de muitos dados. Eu pesquiso muito, eu faço muita pesquisa. Inclusive, vocês que se inscreveram lá no Desafio do Movimento, no Desafio do Movimento, a louca, na chave do desafio, na chave do movimento, cacete. Vocês se cadastraram, se inscreveram no desafio A Chave do Movimento? Vocês viram que na página final tem uma pesquisa, tem uma pergunta sobre vocês. Por quê? Porque eu quero conhecer cada uma de vocês. Cada uma de vocês que estão aqui. E o que o marketing digital diz? Quando eu falei que eu ia fazer esse desafio, eu faço esse desafio há anos, tá, gente? Lá, o primeiro desafio que eu fiz em 2021, tinham 14 dias, ok? Queridas, 14 dias de desafio. Uhum. Quem participou dos 14 dias de desafio? Pois é, 14 dias de desafio. E aí eu fui vendo que 14 também era demais, aí eu fui reduzindo para 8 e fiz assim durante anos, 8 dias. Esse ano, olha só, eu lembro e achava loucura, beleza. Esse ano eu falei, vou fazer 8 dias de desafio. O que a gente ouve do marketing, gente? O que a gente ouve? O que eu ouço do marketing? Ah, não. 8 dias é demais. Ninguém mais participa de 8 dias. Ninguém participa de 8 dias ao vivo. Não, não. O lead vai ficar cansado. A gente tem que fazer 3 dias. Às vezes um dia só. Ah, não. Agora tem que fazer lançamento pago, né? Tem que fazer uma live, e paga. E abre suas vendas lá dentro. Grupo no Telegram. Não, grupo do Telegram não funciona, porque as pessoas elas preferem o WhatsApp. Tá bom? Aí a Camila, não quero fazer no WhatsApp, vou fazer 8 dias e ponto, foda-se, se ninguém participar, foda. Eu vou fazer aquilo que eu acredito. Por quê? Porque eu tenho, além de dados, eu sigo muito o meu feeling. Eu junto as minhas experiências, a minha intuição e os dados, eu aprendi a integrar isso e principalmente isso que a Tainara falou, poxa, eu não acredito nisso, mas todo mundo fala. Eu aprendi a ser intencional nas coisas que eu falo para silenciar o ruído, porque senão, amigas, a gente acaba ferindo aquilo que a gente acredita, e aí você vai perceber uma coisa: quando você fere aquilo que você acredita, dá merda, você não acerta, porque você não está contente com aquilo, então você não vai fazer aquilo direito. Por que eu faço 8 dias? Tem um porquê. Por que eu faço 8 dias? Intencionalidade. Por que eu faço 8 dias? Porque o que, no final desse desafio, eu vou abrir são as vagas para o MDA. O MDA ele é um programa de 30 dias direto. 30 dias e 11 meses de aulas todos os meses. A gente fica 30 dias todos os dias juntas. Se vocês não experimentarem uma mudança por 8 dias, como que vocês vão tomar uma decisão? Eu não quero só fazer um lançamentozinho.
quero que nesses 8 dias vocês se transformem de verdade. Eu quero que em 8 dias você fale, caralho, isso mudou minha vida. Porque foi isso que eu ouvi no primeiro desafio que eu fiz. Tipo, esse desafio mudou a minha vida. Até hoje eu recebo mensagem de empreendedores falar, esse desafio mudou a minha vida. Esse desafio me colocou em movimento, esse desafio me tirou do buraco, do ciclo de piloto automático, me trouxe mais clareza, me trouxe de volta. Se em 8 dias você não experimentar, você não vai tomar uma decisão de investir 3 mil reais num programa comigo. Então, para mim, isso é importante. Maravilha, no Telegram. Ah, não, as pessoas gostam de WhatsApp. As pessoas gostam de WhatsApp. Eu sei, o WhatsApp é mais fácil, é mais cômodo. Quase a maioria não tem o Telegram instalado. O WhatsApp, né, tá todo mundo ali. Só que, primeiro, vocês não vão aguentar ficar recebendo notificação de WhatsApp a toda hora, porque é um saco, gente. O WhatsApp a gente pega para resolver problema, o WhatsApp a gente pega, ó, para poder resolver BO, para poder lidar com a empresa, para poder. E aí você vai ficar num desafio que é para fazer um detox no WhatsApp? Não vai. Segunda coisa, o WhatsApp não tem histórico de conversa. Então, quem for entrar depois no grupo não vai conseguir ver o que foi. O WhatsApp não organiza o bate-papo. Então, eu abro mão de inflar para poder fazer uma coisa mais organizada, uma coisa alinhada com o que eu acredito, porque o que eu quero não é, inflar o grupo para ter milhares de leads. Para mim, cada uma de vocês precisa ter uma experiência impecável. Por mais que isso reduza o número, e tá tudo bem. Então, quando eu sei o que eu quero, por que eu quero, eu me torno intencional e eu faço acontecer e eu faço valer a pena. E tem um quarto ponto muito importante. A gente, como marca, trabalha muito na comunidade. Então, tudo que eu faço, gente, comunidade é a base da minha empresa, do meu negócio, da minha gestão. Então, eu preciso de um lugar onde vocês consigam trocar, onde vocês consigam trocar como comunidade. Então, eu preciso seguir aquilo que eu acredito. Vocês estão entendendo? Então, voltando aqui para o assunto intencionalidade, quando eu sei o que eu quero, quem eu sei exatamente para onde eu vou, qual é o meu objetivo final, minhas maravilhosas, a gente se torna intencional e a gente faz. A gente faz o que tem que ser feito. Agora, se você. Porque ontem a primeira coisa era saber o seu objetivo. Porque hoje a gente vai ser intencional nisso. Entende? A primeira coisa é o que você quer, quais são os seus objetivos, o que você quer mais do que tudo. Eu sabendo o que eu quero, eu sabendo o que eu não quero, eu sabendo o que eu não estou disposta a fazer, hoje eu me torno muito mais intencional. Então, quando a gente fala, gente, quando a gente está falando de ser intencional na internet, que é o que a gente ouve, o que a maioria acaba falando, né, sobre o digital, seja intencional no digital, seja intencional na sua presença online. A gente está falando sobre aquilo que eu disse no começo. Eu vou postar esse story por quê? Mas qual que é o meu objetivo? Eu estou postando essa imagem, eu estou fazendo desse jeito por quê? Para chegar aonde? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Agora a gente vai aprofundar no que a gente diz sobre intencionalidade. Vocês estão prontas para ir para o. Vocês estão prontas, gente, para ir para um nível mais avançado da conversa? Fala aí para mim, gente. Estão prontas para ir para um nível avançado? Hã? Contem para mim se vocês estão prontas para ir para um nível avançado da conversa. Hã? Olha isso. Eu amo que a Cami não é Maria vai com as outras. Não, gente, se tem uma coisa que eu não sou, é isso. E eu quero que vocês tenham essa liberdade. Eu quero que vocês tenham essa liberdade de tomar decisões, gente, de tomar decisões com a própria cabeça de vocês. Entendeu? Tomar a decisão de, cara, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. Estou louca para entrar no MDA porque eu preciso estar no meio onde estamos todas a pensar e viver do mesmo jeito. Gente, isso vocês vão encontrar no MDA, cara. Podem ter certeza. Lá tem uma comunidade fodida, é incrível. A gente tem uma tag lá, MDA anda com MDA, MDA compra de MDA, é incrível. Mas vamos para a aula agora? Vamos para a aula, porque a gente vai falar de um nível mais profundo. Pega o teu caderno, tá? Pega o teu caderno, porque agora vai ser pauleira. Vai ser paulada. É muito fácil a gente ser intencional no digital. É muito fácil a gente ser intencional nas coisas que a gente vai postar. Só que agora eu vou te falar sobre intencionalidade de um jeito que ninguém te falou.
Intencionalidade, a gente pensa que é só o que eu posto no Instagram. Só o que eu posto no meu story. O seu posicionamento no digital é um reflexo do seu posicionamento na sua vida. Anota o que eu tô te falando. Isso é uma coisa que eu falo há anos para as minhas MDAs. Sim ou não? Quem é MDA já me ouviu falando isso várias vezes por anos. O posicionamento que você tem no digital, a sua presença online, o posicionamento que você tem no digital é reflexo do seu posicionamento na sua vida. O jeito que você se posiciona na sua vida é o jeito que você vai se posicionar no digital. Escuta o que eu tô te falando e anota. O jeito que você se posiciona na sua vida é o jeito que você vai se posicionar no digital. Cami, o que isso quer dizer? Se você não é intencional na sua vida, você não será intencional em lugar nenhum. Se você não é intencional nos lugares onde você coloca a tua energia, nos lugares onde você coloca a sua atenção, nas coisas que você faz na sua vida, você não será intencional na internet, no seu negócio, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você é uma pessoa que gasta o seu tempo com coisas que não te agregam em nada, você não está sendo intencional. Nós precisamos, a partir de agora, ser intencional em tudo. Em tudo. O que significa isso, Cami? Cara, se eu vou dormir cedo, se eu vou fazer uma, sei lá, uma higiene do sono, em vez de ficar no celular antes de dormir, eu vou tomar o meu chá, eu vou fazer a minha leitura. Isso daí é rotina de MDA, tá? Vou fazer minha leitura, vou desligar o celular, vou já desacelerar. Por que eu tô fazendo isso? Porque amanhã eu preciso acordar bem disposta, com a minha frequência alta para o meu negócio. Se eu não sou intencional nos lugares que eu vou, com as pessoas que eu falo, sabe aquela pessoa que sempre que você conversa o clima fica pesado, aquela pessoa que suga a tua energia, aquela pessoa que você só tá mantendo por educação, mas que na verdade você nem queria? Por que você tá mantendo? Por que você não está sendo intencional, gente, com o seu tempo, com a sua energia? Por que você não está sendo intencional com a tua vida? No lugar onde você coloca o seu tempo, a sua energia vital, onde você coloca a sua atenção, onde você coloca a sua presença. Se eu não for intencional na minha vida, eu vou ser intencional aonde? Eu preciso levar a minha vida com intencionalidade, porque eu tenho um objetivo. Lembra que a gente definiu isso? Então, se eu paro para estudar, é porque eu tenho uma intenção. Se você está aqui todo dia, 8 horas da manhã, para uma aula ao vivo, você tem uma intenção. Você só precisa estar consciente disso. Você não pode pensar, eu vou lá 8 horas da manhã porque a Cami disse para eu não desistir. Não, eu tô lá 8 horas da manhã, todos os dias, por 8 dias, porque eu decidi que eu vou mudar a minha vida e esse é um compromisso comigo. Esse é um compromisso comigo. Então, a partir de agora, você precisa ser intencional nos lugares que você vai. Será que você não está gastando a sua energia, o seu tempo, estando em lugares que você, estando em lugares que você não queria estar? Com pessoas que não fazem mais parte da sua realidade, às vezes por educação, às vezes por medo do que vão falar. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um sentimento que guia todo ser humano, que é o sentimento do pertencimento. Porque está no nosso DNA, gente. A gente quer pertencer para sobreviver. Então, na Idade da Pedra, a gente, história, tá? Professora de história. Na Idade da Pedra, a gente participava de tribos para sobreviver, né? Não sei se vocês lembram dessa época, mas se não você era comida por um animal, por um mamute, então você fazia parte de tribos, de grupos para sobreviver. Logo, o pertencimento ele está atrelado à nossa sobrevivência, ok? Ok, pegou? Pegou. Então isso está no nosso sangue. É por isso que a construção da comunidade é uma estratégia, é um movimento tão poderoso. Porque nós queremos pertencer. Quando vocês chegam aqui e vocês falam, cara, a Moving Girls é a minha comunidade. Nossa, eu quero fazer parte da comunidade do MDA porque eu quero estar nessa frequência. Você quer. Só que isso tem um ponto também. O pertencimento é algo tão forte e o pertencimento está tão ligado à sobrevivência que quando nós nos retiramos de ambientes, sejam familiares, sociais, de amizade, nós temos aquele sentimento de eu não irei mais pertencer. E isso machuca.
não fazer mais parte daquele grupo. É por isso que talvez você esteja mantendo tantas pessoas desalinhadas com a sua vida na sua vida hoje, porque você não quer lidar com o dilema de não pertencer mais àquele grupo. Aí o que que você faz? Você rebaixa, sabe, a sua vida para caber naquele ambiente. Então você vai sair com as suas amigas, aquelas amigas que só falam do boy, das pessoas que quanto elas beijaram na noite passada na balada, e aí você fica assim que nem um pastel na mesa, tipo, porra, não tenho nada para falar, não tenho nada para reclamar, meu Deus, e agora? Só que aí, para pertencer àquele grupo, vamos supor que você saia com 3 amigas assim, só você é a esquisita, a empreendedora que gosta de estudar, que não tem nada para reclamar, que não saiu na noite passada para beijar 10. Aí você fica assim, tipo, aí você começa a fingir, você começa a reclamar do teu marido, você começa a reclamar da tua vida, você começa para poder se encaixar. Só que talvez você não faça mais parte desse lugar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. O crescimento, ele é solitário. Porque ao crescer, você se distancia das outras pessoas que não evoluíram, que não cresceram, que simplesmente não tinham aquele objetivo. Elas estão erradas? Claro que não. Só que você não faz mais parte desse lugar. Talvez para elas a felicidade genuína seja isso, seja trabalhar de segunda a sexta, no final de semana beber, beijar 10 e fazer danças no TikTok. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não é que isso é menos ou é mais, é que isso não faz parte mais da sua realidade. E é por isso, gente, que nós buscamos comunidades. É por isso que, por exemplo, no MDA, na Movie Girls, as mulheres elas se encontram, elas compram umas das outras, elas marcam encontros entre as MDAs por cidade, vai tomar café juntas, porque aí você está se alinhando com pessoas que vão falar os mesmos assuntos que você vai poder falar, putz, olha só, eu não vendi quanto que eu queria, ou caramba, olha só, eu vendi, olha o carro novo que eu comprei, olha, fechei um cliente que, porra, me pagou 10 pau. E essa pessoa não vai falar, nossa, amiga, para você é fácil, né? Pra gente que é CLT, ninguém vai falar isso. Por quê? Porque são pessoas que estão no mesmo nível de conversa, no mesmo nível de vida, no mesmo momento. Por isso que eu preciso ser intencional onde eu estou colocando a minha energia. Porque quando eu decido colocar minha energia num lugar onde eu não cresço, num lugar onde eu não aprendo, num lugar onde eu não me conecto mais, num lugar onde não está mais alinhado com a vida que eu quero ter, onde os meus sonhos, os meus objetivos parecem uma loucura, onde as minhas reclamações e dilemas são uma frescura, porque aquela pessoa não empreende. Então, se eu for reclamar que, nossa, em vez de vender 50 mil no mês, eu vendo 30, ela vai falar assim, ah, é? Que bom para você. Significa que você, eu sou desumilde? Não, gente, porque isso também é uma outra coisa que atrapalha. É achar que ao crescer na vida, é achar que ao conquistar, ao dar certo, eu estou sendo desumilde com as pessoas que não conquistaram aquilo. Só que isso é uma percepção nossa sobre o mundo. E se você se apegar nisso e não tornar normal o sucesso, não tornar normal o ter negócios e não conviver com outras pessoas e não conversar com negócios sobre outras pessoas, a gente fica presa nesse lugar. A gente fica presa, entende? A gente fica a gente fica presa nesse redomo, a gente fica presa nesse lugar que a gente não começa a se questionar. Será que eu não estou sonhando demais? Será que eu não estou querendo muito? Será que eu não estou... esse negócio de internet acho que não vai dar certo para mim. E aí eu passo a não ser mais intencional. E é quando eu começo a, de fato, retroceder o meu negócio. Quando eu começo a me questionar se os meus objetivos eles são grandes demais, se eu estou sonhando muito, se isso é para mim, não, isso daí é para outras pessoas. E aí a gente não entra em movimento. E sem movimento, a gente não chega em lugar nenhum. Então, a intencionalidade que reflete o seu sucesso digital, na presença online, que é o que todo mundo fala, ela precisa vir do seu posicionamento na vida. Porque se eu não me posiciono assim na vida, quando eu chegar aqui, e ligar a câmera, o meu posicionamento não será igual, porque eu vou ter medo de ofertar, vou ter medo de vender, vou ter medo de parecer chata, vou ter medo de parecer desumilde.
Porque o meu ciclo social, a minha amizade, o lugar onde eu vim vai julgar o que eu estou fazendo aqui. Então, eu decido me expor menos o meu negócio, expor menos o meu preço, expor menos o meu valor. Eu decido ficar mais retraída porque eu ainda estou dependendo da aprovação, eu ainda estou dependendo das pessoas que não estão nesse lugar, mas que eu estou dependendo da permissão delas para prosperar. Você não precisa da permissão delas. Até porque elas não te darão. Porque para elas não tem nem como fazer o que você faz. Então é óbvio que pessoas da sua família, talvez os seus pais, talvez as pessoas queridas que não empreendem vão questionar você e vão falar: ô, fulana, querida, ei, presta atenção, ô Tabata, olha só, ô Flávia, você não acha que é muito arriscado? Ô Joyce, mas olha só, você não acha que, ai, ficar se expondo na internet, amiga, agora virou blogueira? Para essas pessoas, elas não entendem o quanto isso é importante para um negócio, porque elas não empreendem. Então você não pode esperar que essas pessoas, minhas maravilhosas, elas acatem, elas apoiem. Você não pode esperar que essas pessoas você não pode esperar que essas pessoas te apoiem ou te entendam, porque não é a realidade delas. Então você não pode acabar, sabe, julgando, achando que as pessoas são contra você, que os seus pais não te apoiam, que não, porque para eles é inconcebível o que você faz. Entendeu? É inconcebível o que você faz. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Exato, começamos a nos culpar. Tá pegando fundo aí, gente? Tá pegando fundo? Virou chave? Me mandem. Ó, escreve aí. Uma chave, se a chave virou. Bota aí, chaves. Chaves, chaves e emoji de chave, se a chave virou aqui agora. E esse é um papo muito profundo, gente. Porque ser intencional na vida é o que vai refletir sua intencionalidade nos negócios. Quando eu sou intencional na minha vida, eu preservo muito mais a minha identidade, os lugares onde eu vou, os lugares onde eu coloco a minha atenção, os contatos que eu faço. Eu vou fazer isso na minha empresa também. Eu vou ser mais intencional no story que eu posto, ao conteúdo, ao contrato que eu fecho, aos clientes que eu aceito, ao preço que eu cobro, a forma que eu me visto. Ela começa a ser mais intencional em tudo. E não começa a ser um peso. Por quê? Vejam só. Quando a gente ouve da internet, né? A gente ouve o direcionamento das pessoas de se vista assim, use isso. Aquilo vira um peso. Não vira? Vira um peso pra gente. A gente fala, nossa, mas que merda, pra ter sucesso eu preciso fazer isso. Vira aquela briga interna. Por quê? Porque você não entende o porquê isso é importante. Então vira aquela coisa rebelde de não vou fazer, porque eu vou fazer isso, porque, nossa, agora para ter sucesso, preciso fazer isso. Agora, se eu pensasse com a minha própria cabeça, eu raciocinaria e pensaria, tá, eu quero atrair este tipo de cliente. O que esse tipo de cliente gosta? O que esse tipo de cliente valoriza? Como eu preciso me posicionar? Quem é a mulher que eu quero ser? Como eu me vestiria no meu futuro? Qual seria o negócio que eu teria no meu futuro? Como seria o meu posicionamento? Como seria a minha rotina? Eu acordaria reclamando? Se eu fosse hoje a mulher que eu gostaria de ser no futuro, daqui 3, 4 anos, com a empresa faturando o que eu gostaria, com o meu objetivo, como seria essa pessoa? Ela acordaria, ela faria o quê? Ela reclamaria? Ela se arrumaria? Ah, mas eu não sou essa pessoa ainda. Mas existem coisas que você já pode fazer agora. É ou não é? Você já pode fazer agora. Você já pode fazer agora. E aí, olha, eu vou pegar esse comentário da Carol para já trazer para vocês uma visão, tá? Eu tô falando até agora como ser intencional. Ser intencional é a palavra, mas como faz isso?
E aí eu devolvo para você, Carol, e para todas vocês que estão com essa pergunta. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu diga para você? Qual receita você quer que eu te passe? Porque até agora eu estou falando sobre o que é ser intencional. O que você espera que eu diga para você? Você espera que eu te dê uma sequência de stories pronta? Ou a gente precisa ser intencional até mesmo em observar e falar como eu posso ser intencional no meu negócio? Eu já dei exemplo de story, eu já dei exemplo de conteúdo, eu já falei como eu faço carrossel, eu já falei de amizade, eu já falei de contato, eu falo isso com muito carinho como mentora para todas vocês. O que vocês esperam que eu diga sobre ser intencional? Porque às vezes, minhas maravilhosas, nós estamos viciadas. Eu falo isso com todo carinho para vocês crescerem. Às vezes nós estamos viciadas em se questionar, mas como eu faço isso? Mas como eu faço isso? Mas para mim não dá certo, mas como? Mas como? Como? E a gente se nega a sentar e pensar. A gente se nega em pensar como isso funcionaria para nós. A gente se nega em pensar um pouquinho, porque nós estamos atrás da resposta pronta o tempo inteiro. E isso não é ser intencional. Pelo contrário, é continuar no piloto automático. O piloto automático é esse. O piloto automático é ouvir e perguntar, tá, mas como eu faço? Mas como eu faço? Mas como eu faço? Esperando que alguém te dê a resposta pronta, porque você não está acostumada a falar, peraí, eu vou desligar essa call, eu vou desligar essa aula da Cami no final. Eu sei que tem um desafio, então tem um exercício para você extrair a sua intencionalidade. E eu vou anotar tudo que eu puder, vou juntar isso, vou me sentar e vou dedicar o meu dia e o meu tempo para entender como eu posso ser mais intencional no meu negócio. Então, eu tô falando isso para vocês, eu sei que não é o que vocês querem ouvir. Eu sei que eu fui bem tranquila, bem suave aqui, tá? Porque no MDA eu pego bem pesado. As minhas MDA sabem, falam, nossa, a Camila tá adestrada, né? Porque no MDA a bicha falta comer nosso cu no seco. Mas por que eu tô falando isso com muito respeito a vocês? Porque não dá mais pra gente manter o que a gente tá fazendo. E talvez essa busca incessante sobre como eu faço, tá te impedindo de você pensar com a sua própria cabeça e tá te castrando intelectualmente. Tudo bem? Então, eu já dei muitos exemplos em como você pode ser intencional. Vai ter o nosso desafio, que eu vou mandar o PDF para vocês extraírem a intencionalidade. Então, intencionalidade, gente, que a gente pergunta, tá, mas como? Como eu serei intencional? Como eu serei intencional? Primeira coisa, o que você quer? Como você quer ser vista? Eu tô te falando agora, anota. Vocês estão anotando ou vocês só estão, tá, mas como? Porque talvez vocês esperem que eu diga o nicho, o nome. Vocês querem que eu fale assim, ó, vou pegar a Thaís aqui. Olha, Thaís Andrade, maquiadora e visagista. Como você será intencional? Sendo maquiadora, visagista, você, Thaís, isso daqui tá pro teu nome, tá? Seu CPF, isso é pra você. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer nem aqui, nem em lugar nenhum. Não vai. E se você continuar esperando por isso, você vai ficar parada no tempo. O que eu quero, gente, não são empreendedoras dependentes de mim. O que eu quero não são empreendedoras que compram um passo a passo pronto de mim. Vocês nunca terão isso de mim. Sinto muito. Quem espera isso de mim pode se retirar e busque outra mentora, busque outra comunidade, porque aqui você não vai ter isso. Não vai ter isso. Eu me nego em dar as coisas prontas e não ensinar vocês a pensarem. Sabe por quê? Porque quando passar essa onda de Instagram, mentoria, vocês ainda terão uma empresa, vocês ainda terão um negócio e vocês vão precisar pensar com a própria cabeça. Vocês vão precisar tomar decisões. Vocês vão precisar aprender a tomar as suas próprias decisões, a olharem o A e o B e falar, é por aqui que eu vou, é isso que eu quero, é isso que eu farei. É isso que eu quero treinar vocês. Eu quero treinar vocês para que vocês sejam livres e tenham autonomia e liberdade para tocar a empresa de vocês.
Porque não tem como você ser uma empresária, uma mulher que tem uma empresa, um negócio, que queira faturar 30, 40, 60, 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, se você ainda olha para um estudo, olha para um conteúdo e pensa, mas como eu faço isso para mim? Não. Não, não, não. Inclusive, eu vou mandar para vocês um vídeo, eu não sei se vocês já viram, de um filósofo que eu amo, que é sobre como ter brio. Alguém já viu esse vídeo? Eu vou mandar para vocês. Esse vídeo esse vídeo vai ser foda para vocês. Quem já viu já sabe como que é o vídeo, mas eu quero mandar lá para vocês. Então, como que eu sou intencional? Como, Cami? Como? Eu sou intencional quando eu penso o que eu quero. Ó, tô falando para vocês, peguem e anotem. O que eu quero? Como eu quero ser reconhecida? Como eu quero ser vista? Qual é o cliente que eu desejo? Qual é o preço que eu quero vender? Como eu quero ser percebida pelo mercado? Quanto de dinheiro eu quero fazer? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? O que é importante para mim? O que não é importante para mim? O que eu estou disposta a fazer e o que eu não estou disposta a fazer? Quando eu pego essas respostas, eu penso como eu preciso agir a partir de então. Se é esse cliente que eu quero, em quais lugares eu preciso me colocar, como eu preciso me vestir, como eu preciso me expor, como eu devo me posicionar, como eu devo falar. Isso vai vir, gente, com a nossa cabeça pensando. Entende? Com a nossa cabeça pensando. E é isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu quero que vocês façam? É óbvio que eu vou dar todos os caminhos, todos os métodos e ferramentas para isso, principalmente dentro do MDA, que é a minha metodologia estruturada, que o que mais tem é exercício, aula, livro, apostila, ferramenta. Gente, lá tem ferramenta até o teu cu fazer bico. Mas vocês serão convidadas a pensar sobre o seu próprio negócio. E isso vai te dar uma liberdade, mas uma liberdade tão grande, para você olhar para o lado e falar: isso daqui, foda-se. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero, eu sei como fazer, porque eu confio em mim, eu tenho as informações, eu sou uma empresária que sabe o que está fazendo. Então, quando a gente fala sobre intencionalidade, a gente está falando sobre intencionalidade em todos os pontos. A gente está falando sobre intencionalidade nas nossas redes, nos nossos negócios, nos nossos contatos, no nosso network, no lugar que a gente se coloca, nas nossas amizades, nos ambientes que a gente permite estar, inclusive o quanto nós permitimos que as pessoas nos acessem. Nos acessem. Então, se você permite, lembra que ontem a gente falou, porra, você gasta tanto tempo ali ajudando todo mundo e na hora de fazer para você, você não faz. Isso é ser intencional. Na verdade, não ser intencional, porque você está deixando as pessoas te acessarem a todo momento, usarem, pedirem, sempre que precisa, não, ali ela me ajuda, ela me ajuda. Você está tão, sabe, de fácil acesso, que você não está sendo intencional com o seu tempo, você não está sendo intencional com a tua energia, você não está sendo intencional com o teu trabalho. Você tem tempo para os outros, mas não tem tempo para os seus sonhos? Você tem tempo para resolver a vida dos outros, mas não para resolver a sua? Você tem tempo para dar ideia de negócio, mas não tem tempo para fazer um story? Aí você quer dizer para mim que tempo é o problema? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, porque eu não tenho tempo. Não, porque para você é fácil, Cami. Você tem um time de pessoas. Você tem mais de 20 pessoas no seu time, Cami. Para você é fácil. Quando eu comecei a empreender, eu era CLT. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu pegava ônibus, tá? 30 minutos de ônibus para ir para voltar para minha casa, para outra cidade, subir um morro a pé quando chegava, tá? E ainda trabalhava de madrugada na época com uma internet de 3 mega, tá? Que não era nem fibra, então caía toda hora, mas eu fazia. Cansada pra cacete, dormia poucas horas, mas eu não tava reclamando para ninguém o quanto a vida era injusta, porque eu não tenho tempo. Eu fazia com o que eu tinha. Porque o sucesso, ele é uma escolha individual. Ai, porque para mim não é fácil. Foda-se. O que você quer? Para cada um a vida vai ser diferente. Cada um recebeu acessos, contextos, privilégios diferentes. Você vai reclamar ou você vai fazer com o que você tem? Porque a realidade é essa. A realidade dura é essa. Eu também não tinha tempo, não tinha dinheiro, mas eu fazia com o que eu tinha. Aí hoje, óbvio que hoje é fácil, mas já não foi. E eu fiz mesmo assim.
Então, para cada uma, o calo vai apertar diferente. Muitas são mães solo, muita trabalha CLT, muita não tem, mas vai fazer com o tempo que tem. E vai se virar. E não vai olhar para o lado para se comparar com quem tem mais tempo, mas vai olhar e falar: o que, que eu faço com o tempo que eu tenho agora? Porque esse corre aqui é por mim, para minha vida, para minha família, e ponto. Foda-se se o outro tá fazendo, se pro outro é fácil, se pro outro é legal, se pro outro tem recurso, se o outro tem time. Ó, não tem nada a ver com você. Cuida da tua vida. Ocupe a sua vida com a sua própria vida. Isso é ser intencional. Isso é ser intencional. É você estar tão ocupada pela tua vida, tão apaixonada pelo teu processo, que, cara, mais cedo ou mais tarde o resultado vem, você colhe. Você colhe o que você planta. E isso serve para tudo. Se você está plantando falta de intencionalidade, se você está plantando falta de ação, de movimento, se você está plantando querer respostas rápidas e fáceis para você, você vai colher. Você vai colher. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, nesse desafio, e principalmente hoje, sobre ser intencional, é que agora, hoje, minhas maravilhosas, hoje, vocês serão intencionais com tudo. Experimentem ser intencionais. Experimentem ser intencionais. Intencionais no que você vai postar hoje, gente, no bom dia. Quando você for fazer os seus stories, a sua sequência, você vai pensar, cara, eu vou levar as pessoas para onde? Eu vou falar sobre o meu produto, eu vou fazer uma narrativa XYZ para quê? Eu vou usar o quê? Se interessem pelo seu mercado. O que está acontecendo no mundo? Se você é, sei lá, do nicho de maquiagem, de moda, vai pesquisar o que está acontecendo. Quais são as novidades? Quais são as matérias que saíram? O que está de novo acontecendo? Você trabalha, sei lá, com comunicação, você trabalha com, sei lá, vai ver o que aconteceu, vai ver qual que são, o que as pessoas estão falando. Eu sempre falo para as minhas alunas verem muito TikTok. TikTok é sempre as coisas que estão acontecendo na hora, pessoas dando suas opiniões, as pessoas falam, você vendo lá nos comentários como as pessoas se sentem. Pega essa informação, pega esses dados e começa a trabalhar e criar a sua visão, a sua opinião conectada com a tua empresa, com o teu negócio, com a tua solução. E aí oferta, e aí chama o teu cliente, e aí mostra o teu valor. Ah, e agora eu já fiz, beleza, então responde os teus clientes, vai responder os teus WhatsApps. Quantos clientes estão parados sem respostas? Quantos orçamentos você ainda não fez? Não adianta querer ser a melhor se nos bastidores você tá deixando a peteca cair, né? Ah, não, porque eu quero, e aí? Já respondeu os orçamentos? Já respondeu o pedido de orçamento que seu cliente fez? Já respondeu os seus contatos? Já mandou mensagem para aquela cliente que não te respondeu mais? Já cobrou o teu cliente? Já chamou? Já vendeu? Já buscou o teu cliente? E no WhatsApp, quantas pessoas estão paradas? E no direct, quantas pessoas estão paradas? Faz quanto tempo que você não posta no feed? Faz quanto tempo que você não posta nos stories? Então, assim, reclamar e não tá fazendo, não adianta. Porque se você estivesse fazendo, certeza que você não tinha tempo para reclamar. Sim ou não? Sim ou não? Virou chave? Ótimo. Então, é essa a chave de hoje. A chave de hoje, gente, é brutal. A chave de hoje é ser intencional na vida. Na vida. Você não tem o direito de reclamar se você não está fazendo. Não tem. Não tem. Então, faça. Então, faça. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor e veja o que eu não estou fazendo. O que eu não estou fazendo? E geralmente, aquilo que a gente olha aqui e mete o pau é aquilo que a gente sabe que poderia fazer, mas não faz. Nossa, fulana, meu Deus, ela posta todo dia. Nossa, mas eu já tô cansada de ver ela que ela posta todo dia. Aí você vai olhar para você, ó, você vai olhar aqui para você, aí você vai falar: "Nossa, é porque eu não posto, né? Ah, é porque eu não tô fazendo, então eu tô criticando quem tá". Estão sentindo? Estão sentindo? Porque eu senti. Eu espero que vocês sintam, gente. Mas eu espero que vocês estejam sentindo. E esteja doendo. Dói que cresce. E minhas maravilhosas, no final de tudo, essa é forte, hein? Essa é forte, essa é forte, essa é forte. Ó, mudou até o DNA, mudou até seus caminhos neurais, essa daqui. Você não tem o direito de reclamar se você não tá fazendo o que tem que fazer.
que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Isso daqui é importante, ó. Eu estou fazendo de tudo e não está vindo resultado. Posto todo dia e falo com o cliente e nada. Tá bom? Sabe o que está acontecendo? Talvez você esteja fazendo de tudo, só que um trabalho que não é o trabalho alinhado com o resultado que você quer. Tem gente que faz de tudo, tá? Tem gente que posta todo dia. Mas às vezes está postando todo dia de uma forma que não é inteligente, a mais eficaz para a tua empresa. Não é sobre postar todo dia. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer um trabalho inteligente. É sobre fazer melhor. É sobre fazer mais alinhado. Se você está fazendo todo dia, né? Você está fazendo todo dia. Eu estou fazendo todo dia, Cami. Todo dia eu posto, todo dia eu faço story, todo dia, mas não está vindo cliente. Você vai continuar fazendo? Ou você vai se questionar e falar, por que que os clientes não estão vindo? Quem são as pessoas que fazem o que eu faço e estão crescendo? O que que elas estão fazendo? O que que os meus clientes querem? Porque não adianta a gente só falar que está fazendo, a gente tem que fazer de um jeito que seja realmente estratégico e intencional para o nosso cliente. Então, se você é a pessoa que está fazendo todo dia, mas, Cami, não estou gerando resultado, a gente tem que se questionar, a gente tem que avaliar, a gente tem que. Opa, peraí. Eu já estou fazendo isso há um tempo, não está gerando resultado. Eu preciso ter essa capacidade de reavaliar e mudar a rota. Reavaliar, porque, ó, agora eu vou falar mais uma coisa, que quem sentir aí, sentiu. Às vezes a gente sabe o que tem que mudar, mas a gente não quer. É ou não é? Às vezes eu sei o que o meu cliente quer, eu sei o que deveria fazer, mas eu não quero fazer. Eu não quero. É ou não é? Então, pensem. Qual é o resultado que eu quero? O quão intencional eu estou sendo nisso? Porque quando eu decido me manter numa rota que é legal para mim, mas não é legal para o meu cliente, só porque eu gosto. Gente, empresas servem para resolver problemas, tá? A empresa, ela serve primeiro para resolver um problema, ela serve primeiro para resolver e dar solução para o meu cliente, para resolver seja uma dor, um desejo, um problema, mas eu preciso resolver coisas, tá? Se você tá criando a sua comunicação, porque que eu acho tão legal, é porque o cliente não vai se envolver emocionalmente. Eu preciso entender sobre o meu cliente. Então, se você é uma pessoa que sente que está fazendo, mas os clientes não se conectam, talvez você precise entender mais sobre o seu cliente. Eu sou uma pessoa que, olha, desde que eu comecei a Moving, gente, a gente tem pesquisa em todos os nossos. Nossa, em todos os pontos de contato a gente faz pesquisa. Eu tenho pesquisa, gente, eu tenho o IBGE da empreendedora, praticamente. Porque o que a gente faz de pesquisa, a gente planilha tudo. Caixinha de pergunta, tá tudo planilhado, porque eu preciso ver cada palavra, encontrar padrões, entender o que vocês sentem. É por isso que o que eu falo, vocês falam assim: nossa, Cami, parece que tá me vigiando. Nossa, falou exatamente como eu me sinto. Primeiro, o minha maior fonte de pesquisa, gente, são vocês. É o que vocês falam. Depois de tudo que vocês escreveram aqui no chat, gente, todo esse chat aqui, a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai falar o que elas falaram, o que elas gostaram, o que pegou mais forte. Porque é assim que uma empresa gera essa vontade no cliente de comprar, entende? Então, quando você fala, cara, a Cami me entende tão bem, imagina dentro de uma estrutura dela, imagina dentro do MDA, como ela deve me ajudar, porque ela entende como eu me sinto, ela entende o que eu passo, ela fala a minha língua. Então, a sua decisão de compra, ela já está feita. Você já decidiu comprar de mim. Você já entendeu que eu te entendo e que eu sei o caminho. Você já sabe que eu realmente sei do que eu tô falando. Gente, eu não uso nem slide, porra. Isso tudo tá aqui, ó, na minha cabeça. Por quê? Porque eu sei do que eu tô falando. E é isso que eu quero que vocês se tornem também. É esse o meu objetivo, é que vocês também saibam sobre o que vocês estão falando, que vocês também saibam sobre o que vocês estão falando, que vocês também conheçam os seus clientes, que vocês também dominem os seus mercados. Tudo bem?
É isso que eu espero para vocês. Agora a gente vai correr para o nosso grupo no Telegram. Eu quero todo mundo no Telegram, que eu já vou mandar aquele áudio para botar a nossa energia para cima. Já mandei, já o meu time já mandou o nosso desafio do dia, já mandei lá o exercício. E nesse exercício, gente, todo mundo que estava atrás do como, eu sou intencional. No desafio de hoje, lá no nosso grupo, vocês vão, ó, extrair o que vocês precisam ser intencionais e muitas chaves irão virar. Combinado? Nos vemos amanhã às 8 da manhã ao vivo, mas agora a gente vai estar lá no grupo juntinhas. Não esqueçam, gente. Não esqueçam de trazer a chave de vocês e ficar com essa chave o dia inteiro. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em, eu não vou fazer hoje. Olhem para a chave e pensem. Só hoje. Eu não vou. É tipo, sabe, o nosso totem. Só hoje eu não vou desistir. E aí depois a gente vai fazer o nosso compromisso público. Lembra do nosso compromisso público? Depois que essa aula ficar salva, você vai lá nos comentários da aula, dessa aula, e você vai escrever o que eu serei intencional a partir de hoje. Eu serei intencional em tá. Eu serei intencional em fazer isso, eu serei intencional nisso, eu serei intencional naquilo. Combinado, minhas maravilhosas? Então nos vemos lá no nosso grupo. Um beijo e 8 horas da manhã estaremos juntas amanhã novamente.